é o Evangelho eterno, o Evangelho de sempre, o Evangelho de hoje, a boa nova da vida, a lei da vida, para a justiça de todo aquele que crê. E hoje eu vou ler em Mateus, no capítulo 12, Mateus capítulo 12. Quero ler do verso 1 até o verso 8, que diz: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, necessidade, encontraram espigas e entraram a colhê-las e a comê-las. Ora, os religiosos, fariseus, legalistas, letristas, porém, estando ali, vendo isso, disseram a Jesus: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado, de acordo com a lei do Velho Testamento, em Deuteronômio 23, 25. Eis que os teus discípulos violam Deuteronômio 23, 25 e fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Eles estão em transgressão contra o Velho Testamento. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, o rei de vocês, quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Não lestes ainda? Está escrito. Por que vocês ainda não leram ou decidiram não tomar conhecimento desta ocorrência, desta percepção? Vocês não querem lembrar como ele entrou na casa de Deus, no tabernáculo, considerado separado, sagrado para Deus, e como comeram ele e os seus homens os pães consagrados, os pães dedicados só a Deus, chamados os pães da proposição, os quais não era lícito comer, segundo a lei. Do mesmo modo, nem a ele, nem os que com ele estavam tinham essa permissão, não lhes era lícito comer, porque era pão exclusivamente dedicado a Deus para o uso dos sacerdotes. Nunca lestes? Ou não lestes na lei que aos sacerdotes, aos sábados, no templo, lhes é permitido que violem o sábado trabalhando e praticando todas as atividades que os demais não praticam, e ficam eles sem culpa? Portanto, tem alguma coisa que desloca o eixo da gravidade do significado do sábado para a existência do homem. Não vos parece óbvio? Ora, se em todas essas ocorrências o sábado foi relativizado pela necessidade humana, pela fome, por qualquer que seja a natureza da necessidade, por que vocês estão perturbando os meus discípulos por comerem em dia de sábado espigas porque estão com fome? Ou vocês não acreditam que o que não está escrito na Escritura é todavia a Escritura sendo escrita com a vida?
Esses que foram mencionados na Escritura ganham permissão porque foram mencionados na Escritura? Ou se não tivessem sido mencionados, estariam vivendo em pecado por fazerem o que fizeram? É a Escritura que valida a vida ou é a vida que dá significado à Escritura? Nesse caso, foi a Escritura feita para si mesma ou foi ela dada para proteger, para guardar o direito do homem? Não é de sábado que se está falando aqui. O sábado precisa descansar? Ou é o homem que precisa descansar no sábado? Ou que Deus é esse que não aguenta o trabalho de uma semana, porque ele próprio tem que descansar no sábado e não pode ver ninguém trabalhar? Tem alguma coisa dramaticamente errada na interpretação de vocês, que decorre do fato de que o significado e o significante estão trocados. O sábado passou a ser um fim em si mesmo. A letra, o mandamento, quando na realidade todos os mandamentos foram dados para a defesa da vida e não para amarrarem, prenderem e disciplinarem a vida contra e em nome do mandamento que fora dado para protegê-la. Ou não lestes na lei? Ou não lestes na Escritura? Essas são as perguntas que Jesus faz. Como é que vocês não conseguem entender a lógica e o sentido do que está dito e ficam amarrados no que está escrito e não entendem que o que está escrito apenas como registro libertador para ser aplicado em favor da vida, não contra ela? Pois eu vos digo, Jesus falando, eu vos digo para os fariseus religiosos, perversos na sua desobediência sem compaixão, presos à letra, com um prazer mórbido em usar o mandamento como punição, doentes que ficaram do fanatismo da religião. Jesus lhes diz, aqui está quem é maior do que o templo. O templo no qual Davi entrou, eu sou maior do que o templo. Quanto mais do que o pão consagrado no templo, quanto mais do que os sacerdotes que no templo trabalham em dia de sábado e ficam sem culpa, aqui está quem é maior do que a religião. Quem é maior do que tudo isso? Todas as coisas foram escritas não para a defesa de Deus, e não por uma imposição caprichosa divina que dá um mandamento apenas para ver, sem nenhum sentido, as pessoas buscarem praticar o mandamento só como ordem de um paizinho mesquinho e medíocre que diz não. Quando o filho pergunta, por quê, pai? E ele diz, não tem nenhum porquê não, é só porque eu quero que seja assim. Então você vai obedecer porque eu quero que seja assim. Mas qual a razão? Não, a razão é que eu
teologias. Aqui estou eu, maior do que isso tudo. Justificar a necessidade do faminto, para justificar a calamidade daquele que morria da agonia de não ter como se manter. Aqui estou eu, maior do que todas as legislações, do que todas as hermenêuticas, do que todas as interpretações. Aqui estou eu, maior do que todos os lugares santos, do que todos os sagrados. O sagrado o homem faz, o santo é. Mas se vós soubesseis, se vocês soubessem, vocês não sabem. Por isso é que vocês são como são, porque vocês não sabem. Vocês não me entendem, vocês não compreendem o sentido da vida jamais. A letra mata e vocês foram mortos pela letra, pelos catecismos, pelas confissões. Ânsias de letras, sílabas e palavras, tanto mais cego, tanto mais empedrado, tanto menos humano, tanto menos misericordioso e compassivo se tornará e ficará cego e não conseguirá entender que a lei foi dada e posta como defesa do homem, e não o homem como defesa da lei. Que está tudo invertido. Que não é o homem que deveria servir nenhuma religião, mas que toda religião só deveria ter significado, se existisse, para servir o homem. É o óbvio que Jesus ensina, e só uma mente fechada pelo diabo, blindada pelo inferno, não consegue entender que esse é o sentido explícito do que Jesus está dito. Não precisa nem de interpretação. Eis aqui aquele que é maior do que o templo. E para o judeu não tinha nada maior do que o templo. Porque até a Arca da Aliança era guardada no templo. O templo era a casa de Deus na mentalidade judaica. E Jesus diz, olha, essa casa do Deus de vocês, olhem para mim aqui, quem é maior do que isso tudo, está aqui no meio de vocês. Eis aqui quem é maior do que tudo isto. Mas se vós soubesseis o que significa, olhem como Jesus está lidando com significados o tempo todo, tentando ver se eles abrem os olhos para entender significados, ao invés de ficarem presos nas cadeias e nas celas insalubres da letra e da lei. Mas se vós soubesses o que significa, misericórdia eu quero, Deus falando. Eu quero misericórdia e não sacrifícios, e não holocaustos. Eu quero ato de misericórdia. Eu quero que os famintos comam, os pobres sejam vestidos. Eu quero que a justiça seja praticada. Eu quero que os desabrigados sejam acolhidos. Eu quero que quem pode mais favoreça quem pode menos, quem sabe mais ajude quem sabe menos. Eu quero compaixão, eu quero misericórdia. Isso é o que me agrada, esse é o meu culto. Eu não procuro holocaustos, nem sacrifícios, nem dízimos e nem ofertas. Eu procuro
a manifestação do amor entre aqueles que dizem que são meus filhos, tratando assim com compaixão o próximo na vida, abrindo as portas da religião para servir o homem, abrindo os campos de comida para dar de comer. Esse é o meu espírito, esse é o meu ensino, essa é a minha boa vontade, esse é o meu evangelho. E eis aqui quem eu sou. Eu sou ou não sou maior do que a religião de vocês, o templo de vocês, as ideologias políticas de vocês? Sou ou não sou? Ou você vai dizer que eu sou diferente disso que aqui eu mesmo me apresento como sendo? Ou então admita que você me transformou numa construção da sua idolatria e que aquele a quem você chama Jesus não sou eu, mas é um outro. Não sou eu, mas é um outro. Ah, se vocês compreendessem, se vocês não fossem tão entupidos, se vocês entendessem o significado e as implicações significantes do que eu digo, quando digo misericórdia, eu quero da parte de vocês, e não holocaustos. Eu quero atos de compaixão e não multidão de cultos. Se vocês tivessem entendido isso, vocês não teriam destruído, banido, afastado, posto no ostracismo, condenado a tantos inocentes que estavam apenas manifestando a sua necessidade. E vocês preferiram tratar a necessidade humana de maneira implacavelmente legalista do que cumprir a minha vontade, que digo, eu sou maior do que isso tudo. Não façam nada disso por mim. E ouçam o meu desejo. Eu quero é a prática da misericórdia. Não estou procurando holocaustos nem sacrifícios de nenhuma natureza, mas vocês não compreenderam isso até o dia de hoje e por isso continuam maus, perversos e tratando mal a inocentes e a todos aqueles que me entenderam e praticam a minha vontade, vocês perseguem. E a todo aquele necessitado que na sua ânsia não se preocupa com o que vocês se preocupam e vão direto em busca de soluções e vocês negam a eles a graça da minha compaixão, vocês estão trazendo sobre vocês próprio juízo, porque vocês estão condenando, banindo, expulsando, pondo no ostracismo a muita gente apenas inocente, angustiada, aflita, na sua dor sem solução. Mas em verdade eu vos digo, o Filho do Homem é Senhor do sábado, é Senhor do domingo, é maior do que o templo, é maior do que a lei, é maior do que Moisés. Não tem nem Gênesis, nem Êxodo, nem Levítico, nem Número, nem Deuteronômio, que em dizendo alguma coisa que em Jesus foi revogada, porque ele não lidou com a letra, com o que estava escrito, e sim com o significado real de que a lei não existia para si mesma, e nenhuma letra é mais santa do que a fome, o grunhido e a agonia do homem. E aplicou os significados, aplicou o espírito do que em Deus é palavra, e não ficou preso nos contimentos desumanizantes de uma lei que, se for obedecida por si mesma, e não em contraste com aquilo que é maior do que ela, que é o homem,
Porque o homem não foi feito para a lei, mas a lei para o homem, ela tem que servi-lo quando o impede de se autodestruir, mas não pode existir para impedir a sua necessidade de sobreviver e nem de viver. Essa interpretação de Jesus, essa hermenêutica de Jesus, é a partir disso que ele me faz ler tudo mais. Porque ele me dá o significado prioritário em torno do que as demais coisas giram. E bem-aventurado é aquele que compreender o que ele está dizendo. Que é para não se colocar num estado de colisão contra o amor de Deus na existência, ficando do lado errado da vida, como milhões de cristãos se colocaram. Cristãos contra Cristo, cristãos contra o Evangelho, cristãos cheios de igreja contra Jesus, contra o amor de Deus, contra o significado superior e o significante sublime que diz: eis aqui quem é maior do que tudo. Tudo mais está a meu serviço e a serviço da vida, pela qual eu decidi me entregar. Quem é que vai blasfemar contra o sentido do Evangelho? Senhor Jesus, abre o nosso entendimento para que vejamos o quanto estamos blasfemando todo dia contra o sentido da tua vida, da tua morte e da tua ressurreição. Tu te entregaste, tu morreste, tu ressuscitaste, para que nós nos tornássemos um novo homem. E isso não aconteceu em quase nenhum ambiente chamado religioso. A gente tem encontrado esse novo homem respirando o teu oxigênio longe desses ambientes para poder se salvar, da opressão da letra que mata e do mandamento que destrói. Por favor, ajuda-nos a compreender, Jesus, como tu disseste, mas vós não sabeis. Nós pedimos que o teu Espírito nos ajude a sermos daqueles acerca de quem se diz: mas vós agora sabeis e praticais. Isso vai revolucionar toda a nossa vida, vai ativar todo o nosso modo de ver a existência, vai nos fazer outras pessoas, com outros sentimentos, com outras atitudes, com outros bons combates. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.